Pronto. Então, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro da oficina online de gestão documental, tá? Marcelo, a bola está contigo. Ok, obrigado, Vânia. Obrigado a vocês que estão aqui participando. Nós vamos hoje dar continuidade àquilo que conversamos ontem, né? Nós fizemos uma visão assim muito ligeira, muito panorâmica sobre questões essenciais sobre os arquivos, né? Os dramas, né, desta área de conhecimento. E hoje a gente vai dar continuidade tentando descer um pouquinho mais, também apresentando uma visão bem panorâmica sobre os desafios para a organização de arquivos. Vocês vão observar que todas as etapas previstas para a organização de um arquivo, elas são bastante complexas, né, e não é à toa que este conhecimento que durante séculos se praticou, né, só muito recentemente se constitui como uma área de conhecimento, né, uma área de um conhecimento científico. Então, isso vai ser possível a gente observar neste olhar panorâmico que vamos aqui dedicar, agora tratando um pouco disso que se convencionou chamar de gestão documental, certo? Eu vou aqui buscar aqui a apresentação, veja se vocês estão vendo aí o slide. Sim, está aparecendo. Ah, tá bom, então. Bom, aqui eu reitero aquela fala introdutória de ontem, né, essa apresentação, os agradecimentos ao gabinete, né, em especial a Vânia e a vocês, né. Então, já tratei do que esperar desta parte 2 da oficina, né. Aqui eu recomendo que vocês, aqueles, claro, que porventura não estiverem assistindo ao vivo, né, esta apresentação, ou que não puderam assistir a apresentação de ontem, né, ela já está disponível nesse endereço aí, no canal do YouTube do Gabinete de Leitura, Rui Barbosa. Tá? Aí está o endereço também. Lembrando que no dia 29 nós teremos uma palestra muito interessante com a professora Marisa Midori, né? Que eu falei, eu vi que ela tem um programa na Rádio USP, que trata muito do tema dos livros e das bibliotecas. Eu não sei se aqui talvez tenha alguém entrando pedindo permissão e aqui me impede de... Mas tudo bem. Vamos mudar. Bom, como eu faço nessa introdução, né, é baseada em conhecimentos secularmente acumulados, diplomática, os manuais holandeses, vários manuais foram produzidos ali no século XIX, e técnicas, né, já acumuladas. A arquivologia ou arquivística é uma ciência aplicada que muito recentemente vem se consolidando como disciplina ou campo de conhecimentos, né? Então, isso é muito importante que se diga, porque muitos dos conceitos que nós utilizamos nesta área estão ainda se firmando, né? Há ainda uma diversidade de abordagens, né? Porque como é uma prática centenária e até milenar, né? Então você tem digamos, esse acúmulo empírico, ele só vai desaguar muito recentemente na formação desse campo epistemológico sobre os arquivos, muito recente.
Isso, certo? Então, por isso que muitas vezes nem entre digamos assim, os produtores do conhecimento da área, digamos, encontram um consenso para o uso de determinados termos ou conceitos. Aqui eu vou colocar só, ainda dentro dessa parte introdutória, um pequeno apanhadozinho para justificar aquilo que a gente vai trabalhar hoje, que é a gestão documental. Então, eu preciso, antes de entrar na questão da gestão documental, da definição e tal, eu vou fazer um apanhado rápido aqui, né? Então, assim, a arquivística é uma disciplina que tem suas origens e paradigmas vinculados ao conhecimento do próprio Estado produtor dos acervos arquivísticos de interesse dos cidadãos, devido à possibilidade de reconstituir as ações das instituições, garantir direitos, requerer o cumprimento de obrigações e servir de fonte de memória para compreender o desenvolvimento social, cultural, econômico, etc. Isso é uma passagem do livro do Wanderley dos Santos, que é um dos pensadores dessa área, né? Também cito um pedaço aqui de um trechinho do José Maria Jardim. Se os arquivos configuram uma escrita do Estado, a arquivologia é um saber de Estado. E mais um trechinho aqui do Antônio Gonzalez Quintana, que mais ou menos traz esse espectro aí dos arquivos, da origem dos arquivos a essa função bem de Estado mesmo, né? Sem dúvida, ambos, o registro civil e o registro de propriedade, são os pais dos arquivos públicos contemporâneos. Eu coloquei isso porque até o século XVIII, por aí, né, não se tinha muita discussão sobre essa questão dos arquivos, né? Os arquivos eram aquelas instâncias dos estados enquanto produtores de documentos, né? Aí, com a Revolução Francesa, a função dos arquivos ela é, digamos, reconfigurada, né? Ela é ressignificada, né? Ali se percebe, né, os arquivos com atribuições de guardiões da memória nacional, né? Então, ali naquele momento de formação dos estados nacionais, os arquivos e a formação dos estados independentes, dos estados nacionais, né, rompendo com a lógica feudal, isso tem um impacto muito forte nos arquivos, né? E há essa percepção do valor que os documentos arquivísticos têm para a formação da identidade nacional. A forma como esse arquivo ele é, digamos, ele é ressignificado, principalmente a partir da Revolução Francesa, nos lega este formato do que a gente veio conceber hoje como um arquivo histórico, né? Como essa casa da memória. O arquivo assumiu muito esta função, assumiu muito essa roupagem, né? Bom, a partir de meados do século XX, né, como se diz aqui, com a complexificação da administração pública e a decorrente explosão da produção documental em meados do século XX, resulta na formulação do conceito de ciclo vital dos documentos, né, as chamadas 3 idades, no desenvolvimento dos conceitos de gestão de documentos, avaliação, documentos modernos, administrativos, valor primário e secundário e tal, né, aí muito em torno do que se propôs o Schellenberg, né, que nós não vamos tratar aqui. Mas isso induz uma espécie, ao que a gente percebe, ao fortalecimento dessa cisão, dessas macrofunções arquivísticas. Então, imagine-se, né, quer dizer, que a sociedade vai se tornando mais complexa, a produção documental é explosiva, é exponencial, e o gerenciamento dessa massa documental se torna cada vez mais difícil, né? Quase impossível
Então, começam-se a se pensar numa política de gerenciamento, né, de gestão documental, que a gente vai falar um pouco depois, né? Aqui eu cito também aquilo que aparece lá na Austrália. Peter Scott é o seu expoente, né? Desenvolve-se um modelo que contrapõe a esse modelo desenvolvido ali por Schellenberg, né, chamado de Archive Group e Records Group. O Peter Scott ele já vai desenvolver um modelo que fica conhecido como Sistema Australiano de Séries. Há quem diga que esse sistema de Peter Scott tem sido muito retomado, tem sido muito valioso hoje para se pensar os chamados arquivos digitais, né, os documentos digitais. O certo é que esse legado teórico e prático contraditório deságua no conceito de gestão documental usual nos dias de hoje. Então, vocês vão entender por que eu fiz essa digressão, né? Aquilo eu citei para vocês ontem, que é muito comum no Brasil inteiro, mas não só no Brasil, também na Europa, essa conformação de arquivos históricos e de arquivos administrativos, de formas espacialmente e até tecnicamente cindidas. Eu entendo que, na verdade, os arquivos eles têm essas duas macrofunções que, na minha maneira de ver, não podem e não devem ser cindidas, essas funções. Mas é uma realidade que a gente encontra e que, inclusive, até prevaleceu muito no próprio Arquivo do Estado. No Arquivo do Estado é um arquivo criado em 1882, mas a função de gestão dos documentos da administração pública, ele só é instituído na década de 1980. Então, ele existiu como arquivo histórico durante, né, praticamente toda a sua história. Quando é implantado formalmente o sistema de gestão de documentos da administração pública paulista, na década de 80, então o arquivo vai assumindo uma nova, assim, essa dimensão da gestão documental vai se impondo no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Mas é um processo lento e extremamente conflituoso. Até muito recentemente, o arquivo estava dividido, assim, quer dizer, está dividido formalmente entre dois departamentos, o Departamento de Gestão e o Departamento de Preservação do Arquivo Histórico, em que essas duas áreas não conversavam. E só muito recentemente esse esforço por agregar e interpenetrar essas duas funções, macrofunções, aconteceu no Arquivo do Estado. Então, vocês terem ideia de como essa herança histórica, quer dizer, você tem lá os arquivos desde o período colonial no Brasil até o período colonial, depois é criado o arquivo público no período republicano, já em 1882, mas já configurando um arquivo mais como um repositório de documentos históricos, né, e agora está se abrindo para essa questão, esse fenômeno da gestão documental. Bom, gestão documental, eu trago aqui o conceito que também está no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, né, do CONARC, né? A gente poderia usar outras referências, né, mas essa é a mais consultada pelos pares na área, né? Então, aqui se diz, gestão de documentos é um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos, e aqui vem o que eu considero um problema, em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento, no caso, para os arquivos históricos, também chamado de administração de documentos. Bom, eu não sei quantos pensadores da área fazem coro com essa minha, mas eu acho que alguns, muitos. O certo é que esse conceito e essa cisão entre o conceito de gestão de documentos e com a administração, digamos assim, com a preservação dos documentos históricos, eu acho assim de um equívoco
enorme. Eu entendo que o conceito ele se aplica para todas as fases da existência documental, desde sua produção até a sua fase permanente, lá dos arquivos, os chamados arquivos históricos, né, permanente. Mas eu acho que o conceito, ele diz assim, olha, esse conceito de gestão de documentos aplica-se à fase dos documentos na sua fase corrente e na sua fase intermediária, certo? Não se aplica o conceito de gestão de documentos à fase da preservação nos chamados arquivos históricos. Eu acho isso de um equívoco muito grande e creio que com a evolução da área, das discussões na área, isso deverá se quebrar. Mesmo porque, se observarmos a emergência dos sistemas informatizados de gestão documental, implantados, né, nos serviços públicos, em geral, né, você vai ver que o documento digital ele vai quebrar muitos desses paradigmas que se aplicava ao documento físico em papel. Porque o documento ele é criado ali no computador de um funcionário público, ele tramita também digitalmente, em todo, né? E ali há necessidade de abrigá-lo num repositório digital, digamos, arquivístico, que seria que corresponde à sua guarda permanente. Então, quando você gera um documento de arquivo dentro de um sistema informatizado, ali ele já tem que, no ato de sua geração, ele já deve ser classificado e já deve ter ali a sua destinação final. Ou seja, quando você cria um sistema informatizado de gestão com princípios arquivísticos, né, o documento, desde quando ele é criado lá numa secretaria, ele já nasce, digamos assim, classificado por um plano de classificação que está embutido no sistema informatizado. Então, eu acredito que isso, de alguma forma, também ajude a quebrar esta cisão e pôr em questão esse conceito de gestão de documentos aplicado só às fases corrente e intermediária de arquivos. Muito bem. Dito isso, então, assim, para a gente implantar uma política de gestão de documentos numa organização, toda organização deveria adotar uma política de gestão de documentos, toda prefeitura. Aliás, há uma legislação de 1989 que obriga aos entes, todos os entes da federação, a fazerem a gestão da documentação pública. Não adianta você ter só um arquivo histórico e dizer que tem arquivo, se você não faz a gestão dos documentos. Porque, entendam, me parece muito lógico, né, que aquilo que eu falei, uma ata de fundação, por exemplo, do gabinete, é um documento de arquivo criado para fins de prova de uma atividade, certo? Esta norma, esta regra, se aplica à produção de qualquer documento que se produz dentro de uma instituição nos dias de hoje. Então, essa ata continua sendo a ata de reuniões, é um tipo documental que é produzido hoje cotidianamente nas organizações. Então, não tem nenhuma distinção, né, nesse sentido. Então, aqui eu passo, eu optei por, digamos assim, apresentar para vocês, mas de uma forma um tanto improvisada, porque eu nunca tinha feito esse exercício para uma apresentação assim rápida, para, ao mostrar as etapas necessárias para a organização documental de uma instituição ou de uma organização, isso também se aplica aos documentos pessoais, para que vocês tenham ideia dessas etapas, que, como eu digo ali em cima, devem ser interconectadas e interpenetrantes, ou seja, não deve seguir
um padrão temporal, uma lógica temporal rígida, primeiro isso, depois aquilo, não necessariamente. Muitas fases devem ser realizadas simultaneamente, né? Então, eu vou apresentar aquilo que eu consegui elaborar para essa apresentação, mas certamente aqui, como ela é de improviso, deve estar com algumas falhas, mas dá para ter ideia da complexidade da organização dos arquivos de uma instituição, de um ente. Tudo bem até aqui, pessoas? Se quiserem abrir um pouquinho aí, né? Porque aqui agora a gente vai mostrar... Tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem, não é? Então, vejam bem. E aqui pensando muito no gabinete de leitura, Vânia, viu? Então, para a gente organizar e pensar os arquivos do gabinete de leitura, para que a gente possa, ao final, poder, quando a pessoa entrar no site, entrar no portal do gabinete de leitura, e para ele saber, ter conhecimento de tudo que tem, de toda a documentação que tem no gabinete de leitura, e essas ferramentas possam dar um quadro fidedigno e mais minucioso possível do que se pode conseguir de informações do ponto de vista informacional sobre o gabinete. Então, o ideal é que estas ferramentas estejam desenvolvidas. Para isso, então, a gente precisa começar esse trabalho de organização dos arquivos. É como alguém perguntou, bom, eu vi que alguém perguntou lá na apresentação que a Vânia fez sobre o histórico do gabinete, né? Mas onde é que eu encontro esses documentos e tal? Bom, ontem eu mostrei para vocês que esses documentos do gabinete, e veja que o gabinete é um micro-organismo, né, se comparado a instituições maiores. Ele se encontra muito disperso, não só dispersos fisicamente, mas intelectualmente disperso. Tá certo? Então, porque, ainda que os documentos estejam fisicamente em lugares diferentes, você tem instrumentos que fazem essa interconexão intelectual desses documentos, e é difícil localizá-los, né? Aqui eu já percebi que já deve ter fatos. Muito bem. A gente começaria fazendo um diagnóstico. Esse diagnóstico, o que eu pensei rapidamente? Então, é você dimensionar a localização, a quantificação dos espaços, a avaliação dos condicionantes ambiental interno e externo do prédio, né? Então, você vê ali no gabinete, você tem ali um ambiente que tem alguns problemas, fica no centro da cidade, com muita poluição aérea, sonora e tal, né? Vibração, tudo isso impacta na guarda dos documentos de arquivo, né? E os condicionamentos internos, se está tendo alguma infestação, se tem alguma coisa aparente, né? É uma visualização muito genérica, assim, para ver o estado geral dos condicionantes internos, se tem a aeração, se tem controle de temperatura, de umidade, essas coisas assim. Dimensionamento dos equipamentos que se tem, né, de estantes, de computadores, né, de arquivos, né, tal, de arquivos de guarda, né, os móveis de guarda de documentos. A localização dos espaços de guarda dos documentos, onde eles estão, foi o que eu fiz e mostrei a vocês ontem. O estado geral de conservação dos documentos, dos equipamentos do prédio, de uma maneira geral, né? Você vê se eles estão inservíveis, pode ser que estejam ligeiramente deteriorados, amarelados e tal. E também o estágio e condições de organização e tratamento documental, né? Não, tem ali massas documentais que estão ali, estão em caixas, não estão em caixas, estão em sacos plásticos, isso aí. E localização de guias, inventários e listagens e descritores desses documentos. Esse diagnóstico é o primeiro passo. O segundo passo, quer dizer, não nessa sequência, né? Você precisa também fazer, para você conceber a organização documental, você precisa empreender um estudo histórico-administrativo da organização do produtor. Para isso, então, eu preciso entender quais são as instâncias administrativas que a entidade tem. Então, por exemplo, ali no caso do gabinete, tem um conselho geral, você tem a Assembleia Geral, que é o órgão máximo, depois você tem um conselho executivo, um conselho fiscal, você tem depois uma diretoria executiva e tal.
você estuda o histórico dessas instâncias que compõem. Por quê? Porque cada instância dessa tem uma especificidade na produção documental, tá certo? Então, eu preciso manter, para eu preservar o documento de arquivo, que quando a gente fala em preservação, não é só preservação no aspecto físico do documento, é preservação do seu contexto de produção. Então, todo documento de arquivo, ele precisa estar inserido dentro do seu contexto de produção. Se você pega um documento isolado do seu contexto de produção, o pesquisador vai perder informação, certo? Se você, então, eu preciso saber em que contexto esse documento foi produzido, o contexto administrativo. Ele é, digamos, uma partícula, né, de uma multiplicidade de inter-relações de documentos produzidos. Então, eu preciso fazer esse estudo. Então, eu faço estudo por meio de legislação e normas, legislação geral, municipal, estadual, e normas gerais também, mas também as normas internas da organização do ente, por meio de atas e relatórios, que eu vou procurando entender as variações dessa estrutura administrativa dessa entidade, as produções técnicas, organogramas de estruturas funcionais e as produções técnicas resultantes de estudo histórico administrativo é fundamental para a gente compor o que a gente vai ver lá na frente, que é o plano de classificação. O estudo dos tipos documentais também, né? Ou seja, o que é que um gabinete de leitura, uma biblioteca com aquele perfil, que tipos documentais se produz? Ora, se eu posso fazer um plano de classificação de um gabinete de leitura que, sem sombra de dúvida, se ele for muito bem feito, ele vai servir para entidades congêneres, entidades similares a esse do gabinete, que devem fazer, né? Então, é muito importante esse estudo dos tipos documentais, né? Que a gente também faz esse estudo a partir do estudo das estruturas administrativas da organização e em decorrência da análise das espécies e tipos documentais efetivamente revelados no contato com a massa documental. Vocês lembram que numa salinha, eu falei para vocês que numa salinha tem várias caixas ali jogadas, armazenadas, com documentos que ninguém sabe as datas, de longas datas, tudo ali acumulado, ninguém sabe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aquelas caixas e ver quais são os documentos que tem ali e organizar esses documentos, né, separando pelas tipologias documentais. Mas esse estudo dos tipos documentais é complexo, é trabalhoso. Aí, uma atividade intelectual complexa, muito complexa, realizada a partir do estudo da história administrativa e da análise da massa documental, que é a concepção do quadro de arranjo ou plano de classificação de documentos. É muito importante, eu não vou... Isso aqui são várias aulas para falar sobre isso. Você concebe um plano de classificação, poderia até mostrar, mas o tempo é muito curto. Elabora uma tabela de temporalidade de documentos de arquivo, muitíssimo importante, que é uma atividade intelectual também muito complexa, realizada a partir do plano de classificação, que estipula os prazos de vigência e destinação das séries documentais da organização, baseado na legislação e em parâmetros históricos a serem deliberados pelos gestores. Eu já tive a possibilidade de elaborar esses instrumentos e eu confesso que foi das atividades mais complexas e difíceis que eu já enfrentei em toda a minha vida, né? A elaboração desses instrumentos, né? Uma coisa aí que não... Mas é fundamental, porque, vejam bem, você não pode acumular todos os documentos que se produz numa organização, porque é impossível armazenar. Então, se você for guardar todos os tipos documentais, você vai deixar de dar tratamento adequado àqueles que a gente pode considerar como documentos históricos, que é uma minoria, é uma pequena parcela de toda a produção documental. Ou seja, eu posso, efetivamente, eliminar a esmagadora maioria dos documentos, depois, se vocês quiserem perguntar sobre isso, não vamos entrar em detalhes, dos documentos produzidos numa entidade, para que eu possa ter condições de preservar aquilo que guarda
aqueles documentos que guardam informações cruciais para prestações de conta e para fins de prova da instituição no seu prazo de vigência, e também aqueles documentos que a gente entende conterem valor cultural, histórico, de grande teor, para a permanência, a preservação da memória da entidade, da instituição. Eu preciso fazer essa avaliação. Quais são esses documentos que têm esse valor, digamos assim, histórico, entre aspas, daqueles que são elimináveis, né? A tabela vai dizer isso. Isso se chama avaliação documental, isso. Então, nós vamos precisar fazer, no gabinete de leitura, uma avaliação daquela massa documental que está naquela salinha e que está naqueles outros espaços que eu falei. A gente precisa fazer a avaliação da massa documental, para deixar ali só os documentos que ainda estão vigentes e os documentos que ainda poderão servir de prova legal, de diversas, né? E aqueles documentos que devem ser já que a gente já defina que esses tipos documentais serão de guarda permanente, serão guardados para todo sempre, enquanto existir sempre, né? Porque ele é reserva de informação crucial sobre a memória da entidade. Se a gente fizesse isso, gente, a gente teria aqui o melhor dos mundos. Isso, raríssimas entidades faz com esses critérios todos. Então, a avaliação... Então, a gente vai pegar esse plano de classificação, essa tabela de temporalidade, abrir aquelas caixas todas e dizer, e separar, esses aqui eu não preciso dar tratamento. 90%, 80%, 90% dessa documentação aqui, eu já vou fazendo a triagem, porque a tabela já está me dizendo que o prazo de vigência dele já se esgotou, um prazo de vigência, um prazo precaucional foi dado, e então não preciso dar tratamento nenhum, eu vou separando aquelas caixas, porque aí depois, claro, isso, né, tem todo um processo, um procedimento aí que não é simples, e que eu posso eliminar aquelas caixas todas. Bom, restaram essas outras partes dessa massa documental, que agora eu vou me dedicar a esses documentos para guardá-los de forma adequada, né? Alguns ainda serão eliminados, mas dentro de um prazo mais longo, né? Outros já podem ser eliminados imediatamente. Aí você passa a organizar esses documentos segundo esse plano de classificação que você elaborou, né? Nossa, tudo bonitinho, uma beleza isso, né? Aí você organiza os espaços e equipamentos para o acondicionamento e armazenamento dos documentos. Em geral, as entidades nunca se preocupam em dizer assim, olha, esta sala, muito bem localizada, não é debaixo de escada, não é em banheiro desativado, não é ao relento, como boa parte das entidades fazem, eu vou destinar para a composição do arquivo da instituição. Nenhuma instituição. Eu cheguei em município onde eu fui numa Câmara Municipal moderníssima, recém-inaugurada, com traços modernos, arquitetônicos, muito legal. E quando a gente foi fazer reunião com os gestores, nos demos conta, e os gestores se deram conta que não tinham previsto um espaço para os arquivos, para o arquivo da Câmara. Imaginem só o drama disso, né? Então, mas isso é comum. Então, a gente tem que conceber. Então, ali no gabinete de leitura, nós precisamos ter um espaço. Não tem uma sala, então vamos pegar os armários mais adequados, dentro de um local mais adequado, que não tenha aquela acessibilidade fácil, porque isso não pode estar acessível a pessoas estranhas à instituição e tal, porque arquivo é uma coisa muito séria e tal, né? Não é à toa que existe esse conceito de queima de arquivos e tal. Então precisa organizar, então ali no gabinete precisa se encontrar esse espaço para a guarda dos documentos nas suas 3 fases. Aqui a gente ainda preserva isso, né? Por quê? Aqueles documentos correntes que como é o nome dela, a Vânia, ela trabalha ali, a secretária... Luísa. Ela tem os documentos que ela ali trabalha cotidianamente, que tem que estar perto dela. Então, esses são os documentos correntes que ela pode usar, que não usa com muita frequência, mas sempre pode utilizar e tal.
A Luísa também sabe que ela precisa, porque tem documentos que, por exemplo, algumas notas fiscais de compras, de aquisição, de doação, que ela sabe que ela precisa guardar aquilo porque um dia ela pode ser cobrada. Aqueles documentos, por exemplo, que a Vânia elaborou e mandou lá para aprovação dos projetos do PROAC, por quanto tempo eles devem ser preservados, porque, de repente, a fiscalização do Estado, que vai fiscalizar esses programas, vai lá e pergunta, opa, cadê aquele documento referente... Na teoria, 5 anos. Na prática, 10. Então, pois é, esses 5 anos é um número meio mágico. Eu já andei pesquisando de onde ele vem, né? Mas vejam bem, nós não falamos disso quando falamos de tabela de temporalidade, mas, na verdade, assim, você tem que fazer um estudo jurídico normativo de cada tipo documental. Então, por exemplo, nota fiscal de aquisição de bens duráveis, que é diferente de nota fiscal de aquisição de bens de consumo, copinhos e tal. Ora, né, todos esses processos de aquisição de bens de consumos descartáveis de consumo, de bens de consumo, eles realmente eles podem ser eliminados, digamos assim, a partir do momento que houve a aprovação das contas pelos gestores. Os gestores aprovaram as contas, ele tem que prestar contas, como ele é uma instituição privada, ele não tem toda essa vinculação na estrutura de Estado, mas algumas, claro, têm os seus reflexos. Então, ele tem que fazer esse estudo dessa série documental, desse tipo documental, um estudo jurídico sobre a incidência de obrigações e direitos de cada tipo documental, para eu poder dizer, olha, esse documento pode ser eliminado após a aprovação anual das contas, aí você dá um prazo precaucional, sei lá, de mais 1 ano, então aí, em 2 anos você pode eliminar. Outros, você tem uma guarda muito mais longa, por exemplo, um equipamento, uma geladeira que você comprou para o espaço, ou uma que tem aí, você tem garantia, né? Cumprir garantia, e tem outros itens que você precisa... aí você vai guardar por um tempo mais largo, sei lá, um chute, 10 anos, um computador que você comprou, mas você pode eliminar. Então, já outros documentos você nunca elimina. Então, isso é a tabela de temporalidade. Você especifica o prazo de vigência, um prazo precaucional, de precaução, olha, os caras não vão pedir isso aqui, mas vai que, sei lá, aí você dá um prazo de precaução e depois você diz o prazo para a eliminação desse documento, né? Então, isso é tudo muito bonitinho. Eu aqui coloquei essa questão dos arquivos digitais, porque assim, mas só para constar para vocês saberem que quando eu falo documento de arquivo, eu não estou pensando em suporte, eu não estou pensando se é fotografia, se é fita cassete, se é um disco rígido, aqueles disquetes, se é um documento em papel, se é um áudio, um vídeo, não importa o suporte. O documento de arquivo ele tem que ter um tratamento padronizado. Ou se ele é um documento nato digital. Não é? Então, essa gestão documental, ela tem que compreender a produção dos documentos no ambiente digital. Gente, isso aí, o arquivo não faz isso, o arquivo do Estado. Você tem ideia? Não faz, quer dizer, de forma completa e... Nós temos problemas. Isso é um problema grave, isso é um problema... Né? Então, você tem que fazer um diagnóstico desses computadores da rede para ver como é que essas informações, né, esses documentos estão sendo criados e armazenados e guardados nos computadores, em todos os terminais de computadores. Mas não vou entrar nisso, mas, ou seja, só para vocês lembrarem da complexidade. Quem é que tem capacidade para fazer isso? Então, você tem 2 áreas que são fundamentais, que são as áreas de arquivo e as áreas de TI, que tem que ter um diálogo muito fino, que não é o que ocorre na prática, né? TI não entende nada de arquivo, né? E muitos arquivistas não entendem nada de TI, isso é um problema. E os dois são chatos pra caramba. E aí, então, aí eu falo da implantação de sistema informatizado de gestão e preservação dos documentos digitais da rede de computadores,
né, padronização organizacional, desenvolvimento. Aí tem essa questão da constituição de um repositório digital com conceito arquivístico, ou seja, tudo, o gabinete, por exemplo, de leitura, praticamente tem uma menor produção de documentos físicos hoje. Boa parte dos seus documentos são produzidos no computador, ali pela Luísa e gestores lá, tá certo? As fichas, elas são digitais, mas me parece que eles imprimem. Qual é o original nesse caso? É a impressa, entendeu? Aí tem essa coisa de cópia, de original e tal. Isso é uma discussão também muito funda. E aí tem isso. Por exemplo, as fichas agora são todas informatizadas, são todas, né, digitais. Bom, se o gabinete não tiver uma política de gestão desses documentos digitais, lixo, vai se perder tudo. E às vezes nem se sabe por quê. Nem se sabe por quê. Eu vou contratar uma terceira para fazer a gestão desse, né, uma empresa de TI que não entende nada de arquivo. Ela vai fazer, na hora que acabar o contrato, ela leva todas as informações, todos os bancos de dados do gabinete e, se acabou, já era. Ou teve a atualização que o gabinete não fez, de sistema de informação, de documentos, de software, de hardware, não fez a atualização, acabou, perde-se tudo. Então, hoje nós temos acesso à ficha do associado número 1 do gabinete. Nós encontramos. Mas eu não sei se a gente vai achar a ficha 8.730 do gabinete. Então, é um problema grave. Isso compete aos arquivistas, né? Então, para vocês terem ideia da coisa. Higienização e restauro dos documentos, que vocês, né, é uma atividade jamais conhecida, né? Isso também, aquilo que eu falei para vocês aqui, falando de atividades necessárias que envolvem a organização arquivística. Essa complexíssima função, atividade arquivística, que é a de descrição dos documentos. Meninos e meninas, não dá nem para falar para vocês como que a gente elabora um vocabulário controlado para a gente indexar os documentos, para a gente catalogar, para a gente classificar os documentos de arquivo. É muito importante, porque, veja bem, a descrição é uma fase muito importante. Primeiro tem que ser a pessoa tem que ter uma habilidade danada de fazer uma descrição, por exemplo, de um conjunto documental, onde eu destaque ali em palavras-chave, usando termos legíveis e compreensíveis por outras pessoas, para eu descrever aquele conjunto documental. Como é que eu descrevo? Que palavras, que conjunto de palavras eu escolho para, né? E aí você sabe a polissemia, você sabe que, por exemplo, se eu for classificar hoje um conjunto documental, seguramente eu vou produzir um texto. Se eu mesmo, Marcelo Chaves, for produzir daqui a um ano uma descrição desse mesmo conjunto documental, muito provavelmente vai ter ali suas diferenças. Agora, imagine outras pessoas falando. Então, quer dizer, você tem que buscar o que a gente chama de um controle de vocabulário para fazer uma descrição muito adequada, porque, a depender da descrição que você faça, você pode revelar o documento para o consulente, para o pesquisador, ou, o contrário, obliterar esse documento. Então, essa fase da descrição também é muito complexa, precisa de uma habilidade muito grande, precisa de uma capacitação muito grande, uma formação e a implementação de um controle de vocabulário. Tudo bem? Isso aí é uma coisa muito, né? E aquilo que, por exemplo, que futuramente, quem sabe um dia, né, ali na página do Gabinete de Leitura, a gente disponibilize os instrumentos de pesquisa. Tem lá os instrumentos de pesquisa do acervo bibliográfico. Não deve lá ser tão sofisticado, porque, infelizmente, o acervo bibliográfico do Gabinete de Leitura, ele não segue um padrão biblioteconômico bacana. Eu acho que foram trabalhos realizados ali por pessoas interessadas,
curiosos e gente com muito boa vontade, mas ali, pelo que eu sei, não teve ali um esforço de contratação de especialistas para dar um... Então, mas tem algum instrumento de pesquisa lá dos livros, no entanto, dos documentos, dizer que não tem, né? Por exemplo, aquela página que eu mostrei, dizendo, olha, aqui você encontra jornais de época, tal, tem uma descrição genérica. É um instrumento de pesquisa, mas não tem, digamos, uma formatação arquivística, né? E elaboração de política de difusão do acervo, né? Então, assim, vejam bem, aqui, nosso tempo está bem curtinho, mas vejam bem, espero que vocês tenham percebido que assim, cada uma dessas fases, etapas que se interpenetram, são etapas muito complexas. Essa complexidade, meninas, em parte explica por que as entidades não cuidam dos seus arquivos. Não é simplesmente um desleixo. Eu cansei de fazer reuniões com gestores de câmaras de prefeituras de municípios paulistas. Muitos, dezenas, centenas, talvez, de reuniões. E era muito curioso que, quando eu fazia lá no município, ou eles iam lá no arquivo, eles iam com uma percepção muito clara que, olha, o que o juiz está exigindo ali para eu organizar meus arquivos, para cumprir a legislação de arquivos e a lei de acesso à informação, bota lá um galpão para dar um tapinha lá nos documentos, nas caixas, botar as caixas lá e tal. Achar que arquivo é um galpão lá bem organizado. Quando a gente fazia uma exposição mais ou menos como essa, o gestor ficava verde, vermelho, azul. Ele via que a coisa não era bem assim, que ele precisaria de uma massa crítica. E mais uma coisa, para a gente fazer, por exemplo, um plano de gestão documental, por exemplo, numa Câmara ou numa Prefeitura, o arquivista, ele tem um olhar holístico, ele tem uma visão, ele tem que ter uma visão do todo, porque todos os setores de uma prefeitura, desde um setor de transporte, um setor de almoxarifado, até o setor do gabinete do prefeito, produz documentos. E eu tenho que conceber, então, assim, se você for pensar, todo o sistema de produção de documentos de uma prefeitura, ele espelha todas as atividades de uma prefeitura. Serviço de saúde, serviço de educação, serviço de transporte, serviço, entendeu? Ele é o espelho. Por isso que aqui eu, com mais tranquilidade, eu digo a vocês, como o arquivo, ele é assim, digamos assim, o repositório de parcela fundamental da memória da instituição. Imagine se eu guardar, então, parcela expressiva e significativa desses documentos que expressam as atividades de uma prefeitura ao longo do tempo. Nesse acúmulo eu vou ter assim, um retrato de toda a história política administrativa dessa instituição. Deu para entender, então, porque eu digo que ali, que se expressa ali, se sedimentam informações que são, que se você organizá-las, né? Então, aí o prefeito, o presidente da Câmara ficava doido. Por quê? Para manter uma política. Então, assim, aí a gente que era do arquivo, que a gente tem essa visão holística de toda a prefeitura, é difícil encontrar hoje funcionários que tenham essa visão do todo da prefeitura. Antigamente você tinha aquela função de organização e método, OIM, né, que tinha isso. Hoje não tem, então a gente não tinha nem com quem dialogar. Então, aí o cara se dá conta. E para manter arquivo também não é baratinho, para você manter como tem que ser, manter um arquivo, né? Então, mas sem sombra de dúvida, a gestão documental, ela é uma forma de você diminuir os custos de uma prefeitura. Você aposta na eficiência administrativa quando você implementa uma boa política de gestão documental, um bom sistema informatizado de gestão de documentos, né? Então é isso, eu acho que esse é o desafio que esse é o desafio que o Gabinete de Leitura tem por isso que a gente fala que, e aí eu faço o último aqui, a referência eu vou mandar oportunamente, porque eu fiz algumas citações aqui que eu preciso
pesquisar. Então, por último, essa exortação, né, para que vocês despertem para a causa dos arquivos, que vocês exijam políticas de gestão documental no seu município, e ajude a implantar a gestão dos documentos de arquivo nas organizações que vocês conhecem, e experimentem organizar o seu arquivo pessoal, que, olha, eu tenho 2 anos tentando elaborar o meu plano de classificação pessoal, dos meus documentos pessoais, para que eu não tenha dificuldade de encontrar os meus documentos, e que não perca documentos que, para mim, são muito caros para a minha memória como indivíduo. Tá bom? Um beijo para vocês, e foi muito corrido, mas é isso aí. Espero que tenha sido útil. Abre aí os microfones para a gente dar uma... É isso aí, Marcelo. É bem por aí, né? A gente tem que plantar a sementinha. As atividades que a gente está fazendo no gabinete são atividades que é para despertar realmente o interesse, né? Esse olhar para a cultura, para as artes literárias, a questão da preservação do patrimônio cultural. E a gente espera que outras pessoas também tenham esse interesse, porque a gente tem muita demanda na cidade, né? Não só no gabinete, mas aqui, acho que em todos os lugares, mas aqui em Jundiaí, que é a realidade que eu conheço mais, a gente tem muito trabalho a ser feito, né? Então, se cada um se empenhasse em tomar conta de um patrimônio, né? Tipo, pega um patrimônio para si, vamos lançar uma campanha aí. A gente vai ter muitos ganhos, né? Cada um na sua área, seja de arquivo, né? Documentos, seja na questão da preservação fotográfica, os arquitetos com os prédios, né? Patrimônio material edificado, patrimônio ferroviário, quer dizer, todos estão precisando de ajuda. Então, quanto mais pessoas engajadas a gente tiver na causa, né? Mas é isso, alguém quer fazer algum comentário, quer perguntar alguma coisa? Eu só pergunto se deu para vocês entenderem qual foi o propósito dessa exposição, principalmente dessa segunda parte, né? Ou seja, eu não sei se isso encaixa-se bem dentro das expectativas que vocês criaram, mas eu optei por isso, porque eu poderia ficar a gestão eu optei por mostrar essas etapas, como falei para você, um meio de improviso que eu elaborei, mas se deu para entender o tamanho do problema, do que é organizar um arquivo dentro de uma entidade, de uma instituição. Carla, e aí depois a Luciana, depois eu falo com Luciana, Malu, Kathleen, Isabela. Gente, eu vou falar rapidinho que eu tenho que começar a dar aula já já, mas eu queria agradecer, na verdade, primeiro a oportunidade e dizer que sim, Marcelo, para mim ficou bastante claro o objetivo, né, da apresentação, e eu aproveitei para anotar, porque eu acho que é um passo a passo, mais ou menos, de como a gente pode extrapolar para outros arquivos, né? No meu caso, a Vânia falou da gente escolher um monumento, o meu é o Centro de Memória aqui de Jundiaí. Então, eu achei que ficou bastante claro e gostei bastante, porque você conseguiu ir dando os exemplos de acordo com o gabinete, que eu conheço um pouco. Então, para mim, foi bastante proveitoso e acho que cumpriu bastante o propósito da oficina. Obrigada. Certo, e só uma coisa, Kathleen, veja bem, quando você se depara diante de uma entidade que tem aquela massa documental, pensem, reflitam muito o que fazer, porque, veja bem, as opções que vocês fizerem para fazer a primeira triagem, uma classificação que não seja bem concebida, vai colocar um problema, assim, que talvez irresolvível para vocês. Irresolvível. Porque você vai perder um tempo monumental para fazer essa triagem, e quando for lá na frente perceber o problema, não dá mais para desfazer. Se você tirou da organização que você conheceu ali e tal, você não refaz esse trajeto. Então, assim, por isso, só chamando a atenção, assim, veja bem, aqui, eu vou repetir isso que eu fiz aqui, é muito provisório, posso até elaborar, a gente poderia ter esse contato aqui para depois mandar para vocês essa questão de referência bibliográfica, mas é só isso. Disso que você falou, Kathleen, esse passo inicial é complicado. Olha, eu fiz com o meu arquivinho de nada, e para desfazer é muito difícil.
A primeira opção que eu fiz quando foi... Porque tem muita gente que, assim, puxa, aqueles documentos eu vou ali tirar, vou começar, vou limpar, vou fazer... Nossa, cuidado, para primeiro tirar dessa ordem original. É muito complicado, cuidado. E, ao tirar, você tem que ter concebido, muito bem planejado, os passos a serem dados para vocês, para as escolhas, para essa primeira triagem, essa primeira seleção que vocês vão fazer. Tudo bem, Cátia? Mas obrigado pelo comentário, viu? Obrigada. Alguém mais? Marcela. Oi, querida Malu. Eu só queria tirar uma dúvida em relação ao que você estava comentando sobre o desafio, enfim, dos documentos que já nascem digitais, né? E aí, então, a gente considerando essa vulnerabilidade deles simplesmente sumirem, seria, então, recomendado que a gente sempre imprimisse os documentos que a gente acha importante? Por exemplo, se a gente faz um relatório, um projeto de pesquisa, então a gente deve imprimir para, pelo menos, tê-los arquivados fisicamente? Ou não? Que pergunta simples essa? A resposta é muito... Olha, Malu, é uma discussão eterna. Olha, eu conheço até depoimentos de grandes instituições que determinam que aqueles documentos cruciais, aqueles documentos, eles devem ser impressos, O problema é que esses documentos impressos, eles não são os originais. E eu preciso ter a garantia da fidedignidade dessa cópia, da autenticidade dessa cópia. Então, então, o original é o nato digital. Esse é um problema. Quando eu digitalizo, é o contrário. O original é o documento físico. O digitalizado, ele é a cópia, e você tem que ter determinados procedimentos para essa, digamos assim, migração de formato, né, dessa mutação de formato, né, de suporte. Então, tem toda uma regra e tal. Então, veja bem, olha, assim, é complicado, é difícil você dizer assim, qual é o seu potencial, sua garantia. Você está falando no plano pessoal ou no plano institucional? Porque aí muda de escala. Eu vou responder para o plano pessoal, porque no plano institucional, a questão aí já é muito mais complicada. No plano institucional, o que você tem que ter certeza é que a instituição tem que ter um repositório digital confiável, com conceitos arquivísticos, porque, veja bem, se eu depositar meus documentos num HD, tudo bem, eu tenho ali eu fiz um backup dele. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, como é que eu encontro esse documento? A minha cabeça de hoje não é a minha cabeça daqui a 1 ano. Da forma como eu classifiquei, como eu guardei, como eu descrevi esse documento, você sabe que todo mundo passou por isso. Como é que eu acho esse documento? Aí joga lá no buscador, não acha e tal. Então, assim, primeiramente, é saber qual é o potencial de guarda e de preservação. Veja bem, preservação das características arquivísticas do documento, não é só a preservação física do documento, porque o documento digital, ele é também físico, entre aspas, ele é também, o bit ocupa espaço físico e tal. Então, assim, veja bem, tem algumas questões aí. Eu preciso ter essa certeza. No plano pessoal, se eu não tenho certeza, porque, por exemplo, no plano pessoal, eu tenho o disquete rígido do meu computador, eu tenho o disquete rígido de um HD, que eu posso fazer um backup. Agora, lembrando que eu produzi esse documento hoje em Word em 2021. Em 2025, esse Word ainda está vigente, ele ainda é compatível com o seu hardware que você já adquiriu nesse momento. Quer dizer assim, é um problema, porque você tem, então, a obsolescência de software, de hardware. Então, é muito sério isso.
E a preservação digital ela ainda não é garantida. De repente, e não se sabe por quê, os documentos desaparecem. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, vocês não vão falar. O arquivo do Estado teve uma perda gigantesca de documentos representantes digitais, de documentos digitalizados. Por quê? Não se sabe por quê. Parece que foi porque, quando acabou o contrato de uma empresa que gerenciava e tal. O que eu quero colocar é que ainda não se tem uma certeza, uma segurança sobre a preservação digital hoje. Hoje não tem. Agora, a gente tem documentos de 3.000 anos. No arquivo tem documentos lá do século XII. O documento antigo é do século XVI, né? Mas em processos tem documentos até anteriores a isso. Estão lá ainda inteiros. E a conservação desses documentos, a gente ainda conhece técnicas. Mas a conservação do documento digital ela é muito mais complicada. E outra coisa, a possibilidade, a garantia de autenticidade de que esse documento que você criou hoje, ele é o mesmo daquele que você vai encontrar daqui a 10 anos, ele não foi adulterado. Nossa, aí é porque a possibilidade de adulteração, de corrupção do documento digital ainda é muito grande. Hoje se consegue entrar nos arquivos do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Consegue-se entrar na NASA. Hacker. Preciso falar mais alguma coisa? Então, o que eu quero colocar é que a garantia de autenticidade, ela não é total. Então, assim, por isso que até hoje há muita briga sobre essa questão de você legalizar, quer dizer, você fazer uma lei que diga assim, ó, ao digitalizar o documento, eu posso jogar o original em papel fora. Tá uma controvérsia, não. Então, o que eu quero colocar, hoje eu responderia assim, aquele documento que você considera imprescindível, ultra, eu tiraria uma cópia e autenticaria e tal, assim, entendeu? Essa coisa toda. Agora, é muito complicado para um arquivista dizer isso, porque a gente precisa desenvolver técnicas e tecnologia para guardar. E não vai ser possível você imprimir todos os documentos produzidos digitalmente. Isso não existe. E mais, os servidores, eles têm limites. Hoje já se sabe que contraria uma expectativa que se tinha antes, que o documento digital você ia economizar em relação à guarda do documento físico, que não é barata a guarda do documento físico. Hoje há estudos que dizem que é o dobro ou 10 vezes mais caro armazenar documentos digitais do que documentos físicos. Além do que, você tem esse problema da alienação se você bota nas nuvens. Você pode botar nas nuvens documentos reservados do Estado, por exemplo, você botar nas nuvens, de quem são essas nuvens, quer dizer, qual é a garantia de segurança das nuvens? Um documento meu, de minha dissertação, tudo bem, eu ponho nas nuvens, mas se alguém, sei lá. Mas o que eu quero colocar é que essa questão, ela não tem uma resposta, assim, eu diria. Mas eu sei que tem instituições que orientam que determinada parte do seu acervo eles querem imprimi-la, né, para garantia de permanência, né, e de preferência em papéis de boa qualidade, de boas gramaturas, neutros e tal, entendeu? Mas eu estou lhe dando uma resposta muito teórica. Eu sei que eu não... assim, a resposta é assim, hoje não... Assim, principalmente no nosso plano aqui, nas instituições mais sofisticadas, eles já têm aqueles equipamentos de ponta. Mas, por exemplo, no Arquivo do Estado, nós não temos esse equipamento de ponta. E por quanto tempo vamos ter? Como é que eu convenço o gestor, o governador, de que eu preciso de um puta de um repositório que é caro pra caramba, porque esses documentos eles precisam migrar com frequência. Eu tenho milhares e milhares de documentos produzidos e armazenados no repositório. No mínimo, a cada 5 anos, eu tenho que fazer a migração deles, exatamente para que eles se garanta que eles serão abertos naquele quinquênio posterior. É muito complicado. Então, você tem algum disquete em casa, Malu?
Ou você, Luciana Piovesão, Carla ou Isabela, tem disquete em casa? Vocês não são daquela época do disquete de 3,5 polegadas, né? 3 polegadas e meio, né? Então, um documento, ultra atual, o disquete. É de ontem. E hoje, se eu tenho um disquete, eu não consigo mais abri-lo. Primeiro, eu preciso achar um computador que tenha a gaveta no disquete, né? E segundo, esse computador tem que ter os softwares que leiam o software que está no meu disquete. E uma vez, assim, tendo a compatibilidade, vai ver se ele ainda está lá, se ele abre, se ele vai desconfigurar. Então, assim, é muito complicado. Imagine a velocidade dessa rotação dessas ferramentas tecnológicas atualmente, né? Então, é uma resposta complicada. Faça uma mais fácil, de uma resposta mais fácil. Deu para entender, Carla e Luciana, que depois chegou, eu sei, o problema foi nosso aqui. Isabela, deu para entender? Difícil? Oi, a Carla falando. O primeiro, sim, deu para entender muito. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, né, da oficina. Muito pertinente as suas colocações, a explicação de todo o processo da gestão de documentos, que é bem complexo, mas você explicou muito bem, de forma muito direta, objetiva, né? E tudo isso acaba fazendo a gente refletir sobre os desafios mesmo, né? Eu acho que cada processo acaba sendo um desafio específico, em particular, para um profissional, né, no local onde ele atua. E a oficina me fez pensar, assim, também nos desafios que eu tenho na minha área de atuação e tentar soluções, né? Porque são vários mesmo, desafios e incertezas. Do que você falou, um dos que eu posso comentar é o desafio de convencer a instituição da importância da conservação e proteção dos documentos em relação a incêndios, segurança, enchentes. Exato. Muitas vezes, assim, a instituição quer a documentação organizada, porém não se preocupa com nada disso, né? Com enchente, com a segurança, como você disse, né? Então, isso também é um desafio que eu tenho, né? O convencimento do uso da tabela de temporalidade, a eliminação de documentos. Como eu vou convencer a instituição que é necessário isso até para o fluxo da documentação, sendo que eles não aceitam a eliminação, eles querem manter tudo eternamente, né? Por medo de um receio, assim, de alguma auditoria solicitar algum documento antigo e não ter, e ninguém se responsabilizar pela eliminação desses documentos. E ao mesmo tempo, só para terminar, ao mesmo tempo, o problema de verbas financeiras que as instituições públicas enfrentam. A gente não tem um aval de se implantar um sistema de gestão documental para se ter uma gestão mais eficiente, porque não se tem dinheiro. Então, são vários desafios, né, que a gente tem. Mas, olha aí, Carla, então, é um drama. Eu sou uma pessoa muito crítica quando eu falo de arquivo, porque assim, é isso, veja, e você está só. Você não tem pessoas dentro da sua instituição, que eu sei disso. Eu estou falando de você, Carla, mesmo, que eu sei como funciona. Porque você não tem, assim, não reverbera as suas angústias, isso que eu falei, assim, que eu tenho essa consciência tão plena, mas ela não se reverbera numa instituição. Porque você não é só o gestor, mas o outro setor, nem o outro setor, nem o outro setor. Normalmente, essa função de arquivo fica lá para uma ponta da instituição. Fica-se meio na rabeira, enquanto o arquivo, viu, Vânia, o arquivo ela tinha que estar na mais alta instância da instituição. Hoje, eu falo para vocês assim, com toda assim, segurança, não é porque se eu fosse criar uma empresa ou uma organização, qualquer que seja, eu iniciaria a empresa pelo arquivo. É uma peça estratégica, indispensável. Mas veja bem, assim, o que o depoimento da Carla, ela aponta que é exatamente o contrário disso.
É isso mesmo, assim, e quando você dá uma verbinha, vai lá para dar um tratamento, fazer uma higienização, ou dar um tapa lá no depósito, e pronto, ele acha que resolveu. Ele acha que fez, não, mas ele, assim, é isso que eu digo. Arquivo é uma coisa muito complexa porque ela perpassa toda a instituição, ela requer esse olhar holístico do gestor. E é exatamente isso que não se tem. Ele não, e às vezes você até consegue convencer a mais alta gestão, mas a próxima já vem e tira tudo. Então, assim, bom, são vários, então, mas é isso mesmo, é isso mesmo. O último número da revista, da revista do arquivo, foi dedicado a essa questão dos sinistros. Então tem depoimentos muito legal. Mas é isso mesmo, Carla, é uma angústia que todo mundo, porque você é uma pessoa isolada ali, você fica no seu cantinho e você sabe que precisa estar com todo mundo junto. Então, e você não conta com esse apoio, nem lateral e nem vertical, ascendente, no caso, né, dos gestores. Então, é um drama, é um problema muito sério mesmo. E toda essa complexidade que eu narrei aqui, né? E você ia falar, não ia, Isabela? Eu ia apenas agradecer, foi muito informativo, eu sou totalmente leiga na área, me interessa, eu acho que o conselho de organizar o próprio arquivo é muito bom, né, e muito desafiador. Teve a sua pergunta sobre o disquete, eu acho que eu não precisaria nem ir tão longe, tem o DVD da minha formatura, que não roda mais, só que eu também... Cada vez que eu tento colocar para assistir, eu não consigo, apesar de ter o aparelho, ele não reproduz. E daí fica esse impasse, né? Devo descartar ou vou guardar porque pode ser que algum dia ainda funcione em algum outro equipamento, e daí eu vou querer revisitar essa informação. Então, eu acho que um dos momentos que hoje para mim fizeram muito sentido foi essa informação de triagem, né, de você selecionar o que fica e o que vai embora, que às vezes não tem mais sentido, né, ter vários CDs, vários disquetes, vários DVDs, se não tem mais o acesso a essa informação. Então, fiquei pensando muito nisso, e essa imagem, para mim, é muito poderosa, de que um arquivo espelha todos os serviços que uma instituição presta, né, então faz sentido, sim, pensar que deva ser o ponto de partida e não uma salinha escura e mal cuidada. Então, muito obrigada e parabéns pelo grande trabalho. Então, Isa, e por você, claro, todos nós temos esses desastres, né, essa coisa de perda de tese, de coisas, essas coisas todas assim, é comum. Eu queria, bom, só um detalhe aqui, Malu, que você perguntou, tem um fato que todo mundo replica esse fato, né? A NASA detectou uma perda de 30% das informações de suas pesquisas à Lua, né, de conquista do espaço. Exatamente que se perderam esses. Por isso que hoje disse, né, que a NASA imprime esses documentos, essas pesquisas, tem lá o seu arquivo físico, né? Essa coisa que rola aí nas nossas conversas sempre entre arquivistas. Mas é isso, eu acho que essa coisa de, por exemplo, como claro, eu nunca tive muito tempo para organizar o meu arquivo pessoal. Eu fiz esse esforço, tem mais ou menos uns 2 anos que eu comecei. Eu estou considerando que eu estou concluindo agora 2 anos depois. Assim, agora, assim, tem assim, algumas orientações, Isa, para você organizar um arquivo pessoal. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês, até com uma forma assim, final, assim, que eu fiquei tão ligado assim, nessa área, me liguei tanto, assim, mas ela também abriu muito a minha perspectiva profissional. Eu, como doutor em História, formado pela Unicamp, fiz a graduação, mestrado e doutorado pela Unicamp, me encontrei, entre aspas, assim, né, disputado, assim, muita gente me convidou para trabalhar, recusei muitos empregos depois que eu entrei nessa área, porque ela é uma área muito interessante, porque ela envolve muitas coisas, são conhecimentos muito múltiplos, entendeu? Muitos variados, desde tecnologia da informação, por exemplo, que ninguém nunca se dá conta,
né? Mas, assim, é logística, tem muita coisa, mas é muito interessante, ela abriu realmente muitas possibilidades, né? Agora, essa coisa de organização, mas em linhas gerais, você tem que pensar assim, quais são as atividades que eu exerço na minha vida, né? As atividades, então você tem aquelas atividades escolares, acadêmicas, atividades profissionais, são as grandes, e você começa a organizar, a conceber o seu plano de classificação como expressão das suas atividades na sua vida. E pensando até também no futuro, você tem que ter uma visão um pouco para frente, né, sobre as possibilidades de tipologias de atividade que você tem. Então, você começar a organizar os seus documentos, mas mesmo assim, sempre você vai achar aquele documento, ó, esse documento poderia estar nessa linha ou nessa classificação aqui. E realmente caberia nos dois. E aí é você decidir mesmo, porque ele caberia nos dois. Por exemplo, onde você guarda o documento de sua companheira. Ou, entendeu? Porque, que são seus também. A certidão de casamento, onde, por exemplo, é minha ou dela e tal. É onde, ou seja, porque o arquivo, eu organizei o meu, ela não organizou dela, entendeu? Então, mas está lá no meu. Porque, quer dizer, onde você... Então, quer dizer, você... E tem várias... Tem umas questões assim tão interessantes, né? Onde eu guardo... É muito curioso. Ou, por exemplo, são documentos que dos meus irmãos, do meu pai, que vieram para aqui e tal, quer dizer... Então, é muito legal. Esse exercício é muito legal. Mas você vai ver que não é fácil. Né? Se você começa de baixo para cima, você esparrama todos os seus documentos assim, conceber. Eu oriento você tentar um esforço intelectual antes, pensando a partir das suas atividades, como sendo as primeiras grandes categorias de classificação, e depois você ir ali. Se vocês quiserem, né, meu e-mail está aí, quiser conversar sobre essas coisas, conversa. Eu desenvolvi o meu plano de classificação. Eu pus à prova esse plano de classificação a partir, concebi intelectualmente, fiz lá, botei lá. Aí, quando eu fui lá para os documentos, fui pegar e fui encaixar nas caixinhas que eu criei, e isso tem que valer para o meu computador. Eu vou organizar, ainda não fiz isso, comecei a organizar já. Esse plano de classificação que eu fiz nas caixas físicas lá, eu vou aplicar igualzinho ao meu computador. Porque tem documento que eu só tenho ele de formato digital, e tem documento que eu tenho ele físico. Então, essas coisas todas, informação do meu Pix, por exemplo, número do meu Pix, sei lá, coisas desse tipo, né, e tal. Conta bancária, então, tudo bem. Então, o que eu quero colocar é que é complexo, mas esse exercício é muito legal. E aí, vamos trocar, e continuar trocando informações aí. Muito legal. Bom, então, Luciana, ela entrou depois, certamente por um problema nosso, porque como eu estou aqui num sistema que é da Unifesp, que não é meu esse negócio todo, e eu fico com a tela do coisa, eu não vejo quem está ali pedindo para entrar. Então, entendi. Quando a Luciana ela teve a permissão, já estava aqui no final, mas Luciana, tem a gravação da primeira, e tem essa que vai ficar gravada também no canal do YouTube, e meu e-mail está nos dois, aí você, qualquer coisa, estou aqui, um prazer lhe ver. Só quero ouvir a sua voz, Luciana Piovesan, só a sua voz, para a Vânia mandar a gente embora. Oi, tudo bem? Na verdade, eu quero pedir até desculpas para vocês, para você, Marcelo, Vânia, porque eu também acabei entrando um pouco depois. Eu acho que começou antes, né, das 6, porque ontem eu não pude participar, mas já me deixa muito feliz saber que vai estar gravado, então eu vou poder rever e entender melhor tudo o que aconteceu. Eu tenho bastante interesse em aprender um pouco mais sobre essa área de arquivo, eu sou bibliotecária. Ah, que legal. Eu sou... Deixa eu abrir minha câmera aqui, para vocês me verem, então ver um pouquinho. Ah, que legal. É injusto, né? É um pouquinho injusto, a gente está vendo todo mundo e não está sendo visto. Desce um pouquinho a câmera aí, desce um pouquinho mais, que eu estou vendo só do seu nariz para cima. Aê! Ah, melhorou? Eu não estava vendo. Então, eu sou bibliotecária, acabei de terminar minha formação, eu fiz um mestrado e doutorado na Unesp, acabei de terminar, e estou nessa fase, assim, de um pouco de curiosidade para o mundo real, né?
Então, tem uma amiga minha muito antiga que trabalha no Arquivo de São Paulo também, ela falou muito bem do seu trabalho, Marcelo, de você, e eu falei, vou fazer esse curso, né? Quem foi? Não preciso E revelar. ela é a Aline Ribeiro, do Sem Papel. Sei, nossa, caramba, logo a Aline, eu conheço demais, queridíssima. Ela é uma querida. E assim, é isso, eu tenho alguma noção da área por conta de colegas, amigos, alguns textos que li, e alguma ideia muito básica da época da faculdade, da graduação, mas nada além disso. Então, eu sou 98% leiga no tema, né? Então, eu queria realmente... Conhece o gabinete de leitura? Conhece o gabinete de leitura Rui Barbosa? Não, também. Então, tem um acervo bibliográfico. Você é daqui de Jundiaí, não, né? São Paulo. Não, eu moro em Taubaté. Taubaté, tá bom. Não, tudo bem. Mas quando vier aqui, porque tem um acervo bibliográfico excelente e está sem tratamento técnico, né? Olha aí. Olha aí. Vânia, faz um projeto, Vânia. Você é danada nisso, um projeto, o gabinete precisa tirar este histórico problema, assim, não ter um tratamento técnico no acervo bibliográfico de um gabinete de leitura. Então, e fazer o desbaste, fazer, né, é legal, o CAP precisa muito, 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 muito. Vânia vai fazer o próximo projeto que Vânia vai fazer, é de organização. Nossa, coitada de mim. E você já está aí, já. Tô até com os fios brancos, na cabeça. Essa pandemia me envelheceu 10 anos. Não, vamos conversar. Manda e-mail pra gente. Eu vou terminar de fazer a prestação de contas, né, dos projetos agora, entre fevereiro e março. E aí, acho que já dá para começar a pensar nos próximos, né? Legal, mas a gente conversa. Eu não conheço Jundiaí, nem... não tenho uma noção, mas... Vou deixar meu e-mail aqui no chat. E aí vou fazer pesquisas. Não, com certeza. E vem aqui, você vier para cá, será muito bem acolhida. Obrigada, muito obrigada. Então tá, gente, acho que é isso, né? Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Continuem nos acompanhando pelas redes sociais, Facebook, Instagram, e agora nosso canal Novíssimo em Folha no YouTube, com várias atividades que foram... As atividades online estão gravadas, né? E a gente colocou lá para que as pessoas possam ter conteúdo posterior ao término do projeto, né? Que é isso, né? É uma coisa interessante, eu acho, né, que trouxe essa pandemia. A gente oportunizar esse conhecimento de quem não pôde participar online no momento, poder assistir depois, né? Claro que não tem a mesma qualidade, né, de imagem, de som, mas, assim, eu acho que é uma coisa interessante, né? Para quem é de outras cidades, outros estados, até de outros países, né? Eu acho que é bacana, é uma forma da gente rever essa forma de compartilhar as atividades. Então, obrigada, gente, tenham todos uma boa noite. Luciana, só reiterando que você não estava aqui, no dia 29, não sei se você conhece a Marisa Midori, é professora da USP, famosíssima internacionalmente, sobre história do livro, história das bibliotecas, vai fazer uma palestra nesse programa, às 5 horas da tarde do dia 29, uma sexta-feira. Isso, a gente vai fazer a divulgação ainda. Não é? E aí a gente vai preparar a divulgação e aí a gente vai colocar nas redes sociais, mas se vocês puderem já se organizar aí para assistir, já está o convite. Tá bom, gente? Então, obrigada. Uma boa noite e a gente se vê por aí. Alô, Malu, um Obrigada. Beijo. Tchau, Isabela, beijo. Luciana, Tchau, prazer. tchau. Tchau.